Olá, amadas, bem-vindas a mais um vídeo do canal, a mais uma reflexão devocional que vamos estar fazendo aqui, né? E hoje, minhas irmãs, vamos falar de um assunto que é muito usado pelo inimigo para tentar paralisar os propósitos de Deus na nossa vida, que são as afrontas. Então vamos ver o que a Bíblia tem a nos mostrar a respeito disso. Amadas, quando o Senhor tem algo a nos mover no mundo espiritual, precisamos entender que Satanás fará de tudo para tentar nos impedir de viver esse propósito. E ele usará de várias artimanhas para tentar nos distrair e desviar do foco daquilo que Deus tem para nós. E uma de suas piores armadilhas no mundo espiritual são as afrontas. Amadas, o inimigo sabe o quanto uma afronta pode nos desestabilizar emocionalmente e nos fazer perder totalmente do direcionamento que o Senhor tem nos dado. Por isso que devemos estar em constante oração e vigilância, pedindo ao Senhor, minhas irmãs, que guarde o nosso coração, blinde as nossas emoções contra as ofensas. Pois um coração magoado, um coração ofendido, minhas irmãs, é uma brecha aberta para Satanás, uma brecha que dá legalidade para ele agir com impedimentos na nossa vida. Então, amadas, precisamos ser sábias no Senhor, sábias o suficiente para sabermos lidar com essas situações de afrontas, para que isso não venha ser barreira em nossas vidas. E hoje, minhas irmãs, eu quero falar a respeito de um homem de Deus, a qual enfrentou muitas afrontas no decorrer da sua história com o Senhor, mas ele soube lidar, ele soube se proteger no Senhor, se guardar nele e não permitir que essas situações o contaminassem. Esse homem foi Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor, amadas, vai nos contar que quando Davi estava prestes a viver uma das suas maiores experiências que teve com o Senhor, que foi derrubar o gigante Golias, ele se deparou com uma afronta no meio desse caminho. Afronta essa, minhas irmãs, que o teria impedido de viver essa grande vitória em sua vida, caso ele tivesse tomado a ofensa para si. Amadas, vemos na palavra que o povo de Deus estava sendo humilhado, estava sendo afrontado pelo gigante Golias, e não só a sua altura de quase 3 metros, a sua força colocava medo no povo de Deus, mas principalmente suas palavras, porque Golias, ele oprimia o povo de Deus, ele amedrontava o povo de Deus. Estavam sendo desafio, assim, para o povo do Senhor, dias de sofrimento, de opressão. E os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados alistados nessa guerra. E um dia Jessé, o pai de Davi, que na época era um pastor de ovelhas, disse para ele: "Vá, meu filho, pegue pães, alimentos e leve para os seus irmãos na guerra e me traz notícia, veja como eles estão." Então Davi, ele faz imediatamente, sempre foi um jovem obediente, né, humilde, então ele imediatamente ele pega ali, acata aquela ordem do seu pai e vai ao encontro do acampamento de guerra, né? Quando Davi vai se aproximando, ele vê aquela situação que o povo do Senhor estava enfrentando. Mas Davi, amadas, ele era um homem que andava na visão do Senhor, e aquilo o deixa indignado, como o próprio Deus estava. E Davi começa a falar: quem é esse incircunciso para afrontar
o exército do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Davi já chegou ali, amadas, tendo discernimento de perceber o quanto aquele gigante estava oprimindo o povo de Deus, estava fazendo o povo ficar tão amedrontado a ponto de correr o risco de perder a batalha. Mas, amadas, toda essa ousadia de Davi, essa coragem, incomoda o seu irmão Eliabe. E a palavra nos mostra que ao invés de Eliabe se alegrar com Davi, que foi ali, buscar notícias deles, levar apoio, Eliabe começa a ficar com ira no seu coração contra Davi. E essa ira, amadas, nascia no coração dele por conta de Davi estar tendo a coragem que estava faltando nele mesmo como guerreiro. E ao invés dele se inspirar em Davi, sentir encorajado junto ao seu irmão e se unir a ele, Eliabe fica incomodado, Eliabe fica com raiva, amadas. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas que ao verem alguém agir numa qualidade que estão faltando nelas, ao invés de se inspirarem, começa a colocar defeitos, ficam iradas, ficam incomodadas com a pessoa, começa a causar uma divisão, problemas de relacionamento, porque não conseguem entender que na verdade estamos todos numa guerra do mesmo lado. As nossas lutas, amadas, elas não são contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Mas muitas pessoas ainda não têm esse discernimento, ainda não sabem celebrar a vitória na vida do outro, se alegrar de ver Deus usando o outro, sim, até mesmo buscar se inspirar no seu próximo, Como a palavra nos ensina, Eliseu que se inspirou em Elias, Josué se inspirou em Moisés, até mesmo o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas pessoas não têm esse discernimento, porque elas se colocam dentro de uma competição e se incomodam. Ao invés de se inspirarem, acabam se incomodando. E Satanás, vendo isso, minhas irmãs, ele começa a implantar o fruto da inveja dentro desses corações. E assim aconteceu na vida de Eliabe. Satanás, percebendo o posicionamento dele, a postura dele diante da ousadia de Davi, logo lança uma seta, porque Satanás o vê ali como uma brecha aberta, como um instrumento que poderia impedir Davi de derrotar Golias. Porque a palavra do Senhor vai nos contar que Eliabe, ao invés de apoiar Davi, de encorajar Davi e se unir a ele vai abrir a sua boca para falar com Davi: o que você está fazendo aqui? Onde estão aquelas suas poucas ovelhas? Ou seja, ele tenta diminuir Davi, ele tenta desencorajar Davi, ele julga Davi, amadas, de uma forma que Davi não é, porque ele diz para Davi: eu sei que você é um orgulhoso, um soberbo, o que você está fazendo aqui? Sendo que, na verdade, Davi não era nada disso. Davi era um homem com coração quebrantado, mas a inveja de Eliabe, o incômodo de Eliabe contra a vida de Davi o cegava de perceber isso. Ele não percebia que, na verdade, ele tinha um irmão valente ao seu lado. Com a sua frustração, Eliabe tentou diminuir Davi de qualquer forma e até julgou errado as suas intenções. Mas o Senhor, que tudo vê, já conhecia o coração de Davi e estava com ele. Amadas, quão dura foi a atitude de Eliabe para com Davi. Me pego pensando que se Davi tivesse se atentado para aquelas palavras, tivesse tomado aquela ofensa, daquela afronta do seu próprio irmão, Davi teria voltado para trás. Mas quão sábia, minhas irmãs, foi a reação dele diante dessa situação. Com certeza foi desconfortável ouvir aquelas acusações do seu irmão que dizia que ele era soberbo, orgulhoso, que estava ali querendo aparecer. Mas Davi não permitiu que essas palavras o ferissem.
Porque ele sabia, minhas irmãs, muito bem quem ele era em Deus. A palavra vai nos dizer que Davi simplesmente deu uma resposta rápida ali em Eliabe e se desviou dele. Oh, aleluias, que atitude sábia, minhas irmãs. Davi não permitiu que aquelas duras palavras de crítica, julgamento e até mesmo desprezo o paralisassem. Ele não ficou ali dando confiança para a situação, se explicando, se justificando, mas ele simplesmente ignorou tudo e manteve o foco no propósito que Deus tinha para a sua vida, que era o de derrotar aquele gigante. Amadas, não é diferente conosco, pois sempre que Deus nos coloca em movimento, quando começamos a nos aproximar do propósito dele para a nossa vida, a oposição pode vir de onde menos esperamos, até mesmo de quem nunca imaginamos. Pode sim acontecer de pessoas próximas não entenderem o que Deus está fazendo e nos julgar, criticar, até nos acusar de soberba ou de segundas intenções, nos difamar, falar mal para os outros. E amadas, não é fácil passar por isso, mas como Davi, não podemos permitir que isso nos paralise. Ele manteve o foco na missão, ignorou as duras palavras do irmão e seguiu adiante, porque sabia que a causa era maior. Aquele gigante precisava ser derrubado. Não é fácil mesmo quando durante o processo alguém questione nossas atitudes, escolhas, motivações. Mas, amadas, se Deus te enviou, se o propósito é legítimo, não se desvie por causa das críticas. Saiba superá-las em Deus. Mantenha-se firme. Quem te enviou foi Deus, quem conhece o seu coração é Deus, e quem te dará a vitória, assim como deu a Davi, também é o Senhor. Então não se perca em meio às afrontas. Não tome a ofensa para si. Não fique se defendendo, se explicando, mas como Davi tem a sabedoria de se desviar em amor, misericórdia, perdão e oração pela pessoa. Porque, amadas, às vezes a gente quer lidar com a situação. Imagina se Davi ficasse ali se explicando para Eliabe, tentando lidar com aquilo. Isso ia acabar machucando Davi. Isso ia acabar afastando ele do propósito que Deus tinha na vida dele. Então a gente tem que saber o momento de se afastar em sabedoria e discernimento espiritual dados pelo Senhor. E confiar que Deus cuidará de ambas as partes. Amadas, se tem algo que temos que nos preocupar, não é com as afrontas, mas em não ser o afrontador, em não ser o instrumento do inimigo. É sermos bênção na vida do nosso próximo, apoiar, até mesmo às vezes se inspirar, ter essa maturidade de entender que na verdade estamos todos do mesmo lado da batalha. O verdadeiro inimigo, amadas, é Satanás. Mas ele não quer que percebamos isso. Por isso implanta discórdias, problemas nos relacionamentos. Mas vamos ser sábias, vamos ser bênção na vida do nosso próximo e não vamos nos defender da afronta. Deus cuidará de tudo. E se mantermos o foco no propósito, fiel é Deus, que guardará e protegerá o nosso coração nele. Fiquem na paz, minhas irmãs, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.